Fala, galerinha guerreira! Ufa, acabou o Enem. Ontem foi a segunda e última prova do Enem 2019. No entanto, a maratona de vestibulares, você sabe muito bem, está apenas começando. Agora começam as primeiras fases dos grandes vestibulares da região de São Paulo. Essa semana tem Unesp na sexta-feira, tem Unicamp no domingo e no próximo domingo tem a FUVEST, todos primeira fase aí. E aí a gente vai começar a trabalhar com vocês agora dando dicas para esses vestibulares, para que você possa se dar muito bem nessas provas aí. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a Unesp, dar aquelas dicas importantes sobre a Unesp. A primeira coisa que os alunos sempre perguntam, dessas vestibulares que vêm após o Enem, é qual é a diferença para o Enem. Bom, na verdade existe uma diferença básica sim. A prova do Enem é basicamente uma prova de leitura. A gente passa o ano todo dizendo que você não tem que se preocupar muito com o conteúdo, você tem que treinar, fazer os exercícios do Enem, treinar a leitura, captar as informações que tem nas questões para usar para resolver a questão. Unesp, Unicamp, FUVEST também são provas de leitura. A leitura é básica em qualquer prova de português, em qualquer prova de linguagem. Porém, elas privilegiam um pouco mais o conteúdo, ou seja, aquele conteúdo que você viu durante todo o ano. As escolas literárias, a sua cronologia, os principais autores, os gêneros literários, as características de um texto lírico, de um texto em prosa, de um texto dramático, enfim, aquilo que você aprendeu ao longo de todo o seu ensino médio ou agora ao longo desse último ano aí, quando você se preparou para esse vestibular. E nesse sentido, eu tenho uma dica muito legal. Você já deve saber, nós temos uma plataforma vestibuler.com.br. Vou deixar lá no final do vídeo o link direto para essa plataforma. 90% dessa plataforma é totalmente gratuita e lá eu tenho todo o curso de literatura, desde o trovadorismo até a literatura contemporânea. São dezenas de videoaulas, centenas de exercícios, material de PDF, material extra. Você pode fazer uma revisão maravilhosa lá, sem gastar absolutamente nada. Vai lá na parte gratuita da nossa plataforma, vestibuler.com.br, e você tem condições de fazer uma revisão durante essa semana de todas as escolas literárias, tá? Todas mesmo, com seus principais autores, com todas as características que você precisa saber para responder uma prova mais conteudística, como é a Unesp, por exemplo. Outra coisa, gente, a Unesp não tem lista de livros, como tem a Unicamp e a FUVEST. Muita gente reclama da lista de livros, fala, você tem 12 livros para ler na Unicamp, aqueles livros horríveis, tem os livros da FUVEST. Mas você esquece que a lista de livros, ela funciona como um limitador de matéria. Eu sei exatamente o que você precisa estudar para fazer as questões de literatura da Unicamp e da FUVEST, porque existe uma lista prévia. As questões de literatura serão feitas em cima dessa lista de livros. Já a Unesp não tem isso. Ela pode cobrar, como eu falei, toda a matéria de literatura, todas as escolas literárias, todos os autores. Claro que nesse caso, não serão questões tão aprofundadas, tão específicas, quanto seria se tivesse uma lista de livros, mas é um material bem maior para você se preocupar aí. Algumas dicas. Barroco cai muito na Unesp. Esse ano o Barroco está na Unicamp oficialmente com o Padre Vieira, está na FUVEST oficialmente com o Gregório de Matos. Então isso aumenta a probabilidade de cair também na Unesp, e outros vestibulares. O romantismo e o realismo, mais o realismo do que o romantismo, e claro, o modernismo. O modernismo é o grande carro-chefe, de todos os vestibulares. A Semana da Arte Moderna, o Primeiro Tempo Modernista, a Geração de 30, o Terceiro Tempo Modernista, a literatura chamada de contemporânea, pós-moderna. Foque nisso. Insisto novamente, lá na nossa plataforma tem todas essas aulas com centenas de exercícios para você treinar. Mas hoje eu queria dar uma dica especial para você da Unesp. Vai cair na Unesp. Anota isso aí, Soneto.
Soneto, claro, não estou fazendo nenhum jogo de adivinhação aqui, que eu não gosto disso. Soneto está sempre presente nas provas de vestibular. Por quê? Porque o soneto é um texto curto. Ele cabe inteiro na prova. Ele acontece em todas as épocas. Você tem soneto desde o período clássico até os dias atuais. Portanto, você pode fazer uma pergunta que cobre o estilo de época, que cobre características do autor ou que cobre leitura e interpretação de texto. Não passa um exame da Unesp que não tenha uma questão envolvendo soneto. Então deixa eu te dar algumas dicas sobre como você tem que se comportar se você estiver diante de um soneto. Primeiro vamos definir o que é soneto. Soneto, você sabe, é uma forma fixa de poesia. Ela é composta por 14 versos divididos em 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Essa é a forma do soneto. Para ser soneto não precisa ter métrica regular, não precisa ser decassílabo e tal, mas tem que ter essa estrutura. 14 versos divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. Outra coisa, gente, o soneto normalmente ele tem uma progressão temática. Ele começa a desenvolver um tema e ele chega num fechamento na última estrofe que normalmente recebe o nome de chave de ouro. É onde fica condensada a ideia central, o raciocínio central que foi desenvolvido ao longo das 4 estrofes. Eu trouxe até um exemplo para você aqui, um soneto clássico do Vinícius de Moraes, chamado Soneto da Fidelidade. Olha só como ele começa, ó. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Então ele começa dizendo que vai ser atento ao seu amor com o máximo zelo. E mesmo diante de um maior encanto, ele continuará encantado com o seu amor. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e em rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. Observe que ele está desenvolvendo uma temática, né, que está sintetizada no título, Soneto da Fidelidade. Eu serei sempre fiel ao meu amor. E aí ele parte para a conclusão final. Ó. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Nesses 2 últimos versos que eu acabei de grifar, está a síntese da temática desenvolvida. Esse soneto, gente, talvez seja o mais dedicado pelos apaixonados às suas amadas, como se ele estivesse dizendo a ela que jamais vai esquecê-la, que o seu amor é eterno, quando na verdade não é isso. Observem a chave de ouro quando ele diz, ó, que não seja imortal, posto que é chama. Ele está dizendo, ó, meu amor não é imortal, ele vai morrer, ele é chama. Mas que seja infinito enquanto dure. O infinito aqui não é no sentido de tempo, é no sentido de dimensão. Terá um tamanho infinito enquanto ele durar. Então observe, você tem uma progressão temática e você tem uma chave de ouro. Quando você estiver diante de um soneto, procura observar isso. Geralmente, as questões envolvendo leitura e compreensão de soneto concentram a pergunta no desfecho, no fechamento, na chamada chave de ouro. Como esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui de uma prova anterior da Unesp. Interessante porque esse soneto também está na lista da Unicamp. Você sabe que existem 20 sonetos selecionados para a lista da Unicamp, né? Sonetos de Camões. Um deles é esse, Alma minha, gentil que te partiste. Olha só, alma minha, gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Observe que o eu lírico começa dirigindo-se à amada, que ele chama de minha alma gentil, e diz que ela partiu muito cedo desta vida, partiu descontente muito cedo dessa vida, e que agora ela repousa lá no céu eternamente, enquanto ele vive cá na terra triste. Aí ele continua, ó.
Se lá no assento etéreo onde subiste, se lá no céu onde subiste, memória desta vida se consente, é possível lembrar desta vida terrena, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Observe que você tem uma progressão temática. Ele dirige-se à amada, dizendo que ela partiu cedo, que ela repousa no céu enquanto ele vive triste aqui, e pede que, se for possível, lembrar da vida terrena, que ela nunca esqueça do amor que ele sentia por ela. E aí ele continua, ó. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa, sem remédio de perder-te, ou seja, se essa dor que me ficou, provocada por essa mágoa de perder-te, merece alguma coisa, aí ele conclui o raciocínio dele. Olha só, roga a Deus, peça a Deus, que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Você viu a conclusão a que ele chega? Ele diz, ó, e se eu mereço alguma coisa, se o amor que eu sinto, se a dor que eu estou sentindo pela sua perda merece alguma coisa, então peça a Deus que também me leve para junto de você, que também me tire dessa vida de sofrimento. E aí nós vamos para a pergunta. Olha só, no soneto o Eu Lírico. Isso aqui é uma questão típica que vai perguntar sobre a compreensão do poema, sobre o conteúdo do poema. No soneto, o eu lírico. E aí você tem as opções. Suplica a Deus que suas memórias afetivas lhe sejam subtraídas? Esse desfecho nos passa essa ideia? Ele quer subtrair suas memórias afetivas? Obviamente que não. Expressa o desejo de que sua amada seja em breve restituída à vida? Em algum momento ele pede isso? Ele pede isso no fechamento? Não. C. Expressa o desejo de que sua própria vida também seja abreviada. Olha a chave de ouro. Ó. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Resposta, letra C. Ele expressa o desejo de que sua própria vida também seja abreviada. Não é uma questão difícil, mas observe, gente, que quando você tem esse conhecimento sobre o soneto, que você tem essa progressão temática, que geralmente tem o seu desfecho na última estrofe, nos últimos versos, fica mais fácil de chegar nessa resposta aí. Certinho, gente? Bom, o objetivo aqui foi dar uma dica breve. Eu tenho certeza vai ter uma questão envolvendo o soneto na próxima sexta-feira, na primeira fase da Unesp. E aí você vai lembrar disso que eu te falei aqui e vai gabaritar essa questão. Ok? Entra aqui no nosso site, na nossa plataforma e faz uma revisão rápida, totalmente gratuita. Eu aguardo você numa próxima dica. Um abraço!